Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Tem o eixo x, o eixo y, formando então um plano cartesiano. Tem a origem do plano cartesiano, ponto zero, um ponto no eixo x de medida 1. Então, eu vou pegar no centro do plano cartesiano, vou chamar de O, e vou traçar a minha circunferência trigonométrica. Lembrando que a minha circunferência trigonométrica tem raio de medida 1. Vou pegar o ponto A, que é o ponto de origem da minha circunferência trigonométrica, ou seja, 0 graus. Vou traçar arcos no sentido anti-horário, então todos positivos. Então está aqui um arco. Lembrando que esse arco forma aqui, com o raio da minha circunferência trigonométrica, lembrando que ele é medida 1, forma o ângulo central alfa, o ângulo amarelo aqui. O arco e o ângulo alfa, que é o ângulo amarelo, são iguais. Vou fazer a projeção aqui, ó, sobre o eixo x. Ela é uma projeção ortogonal. Nota que formou, então, meu triângulo retângulo. Se eu tenho meu triângulo retângulo, tenho meu ângulo alfa como referência, eu posso usar a seguinte relação. Cateto adjacente, que está do lado do ângulo, sobre hipotenusa. Qual é o nome da relação que fala cateto adjacente sobre hipotenusa? É a relação cosseno. Então, note que o cosseno desse ângulo alfa, a projeção dele é sobre o eixo x. Está aqui. Então, lá. Essa projeção, esse segmento de reta laranja sobre o eixo x é o cosseno do ângulo alfa. Então, lá. Cosseno do ângulo alfa, então, é a projeção sobre o eixo x. Então, esse segmento de reta laranja é o cosseno deste ângulo alfa. Notem que esse ângulo alfa está no primeiro quadrante. Então, qualquer ângulo no primeiro quadrante que eu fizer a projeção dele sobre o eixo x, vai formar um segmento de reta laranja. Como que ele está na frente do zero, esse segmento ele é positivo. Então, eu posso dizer que qualquer ângulo no primeiro quadrante, o cosseno desse ângulo alfa, que é esse segmento laranja, ele é positivo. Está aqui. Então, o cosseno de um ângulo no primeiro quadrante, ele é positivo. Agora, eu vou pegar esse mesmo ângulo, vou pegar o correspondente dele lá no segundo quadrante. Está aqui, ó. Correspondente porque a reta paralela ao eixo x. Então, está aqui, meu ângulo no segundo quadrante. Tenho meu raio unitário, porque é uma circunferência trigonométrica. Vou fazer minha projeção ortogonal. Tenho aqui meu ângulo alfa, novamente. Temos, então, meu triângulo retângulo. Vou pegar meu ângulo alfa como referência. O que eu tenho? Cateto adjacente e hipotenusa. Cateto adjacente e hipotenusa é a relação cosseno. Então, cosseno do ângulo alfa está aqui. O segmento sobre o eixo x, laranja. Então, cosseno é a projeção sobre o eixo x. Note que, no segundo quadrante, toda essa região amarela, o cosseno, que é a minha projeção de qualquer ângulo nessa região amarela, no segundo quadrante, sobre o eixo x, é chamado de cosseno. E ele está antes do zero. Ou seja, qualquer ângulo no segundo quadrante que eu projetar sobre o eixo x é a projeção cosseno. Ele é negativo, porque ele está antes do zero. Então, esse segmento de reta, ele seria negativo. Agora, o mesmo ângulo projetei no segundo, vou projetar para o terceiro quadrante. Quando eu faço essa projeção, esse ângulo no terceiro quadrante, cujo raio unitário é 1,
Eu tenho aqui a projeção, o ângulo alfa, novamente, forma o meu triângulo retângulo. Notem então que eu posso falar cateto adjacente sobre hipotenusa, relação cosseno. Então, cosseno do ângulo alfa seria esse segmento laranja sobre o eixo x. Bom, se eu tenho aqui esse segmento laranja sobre o eixo x, que é meu cosseno, eu posso falar que no terceiro quadrante, o cosseno de qualquer ângulo no terceiro quadrante está sobre o eixo x, é um segmento de reta laranja. Como que ele está antes do zero, ele é o segmento negativo. Então, cosseno de qualquer ângulo no terceiro quadrante, ele é negativo. Agora eu vou projetar esse ângulo no quarto quadrante, está aqui. Então, esse ângulo aqui, correspondente no quarto quadrante, cujo raio é unitário, forma o meu ângulo alfa. Tem aqui, então, novamente, meu triângulo retângulo, o ângulo alfa como referência. Eu tenho cateto adjacente sobre hipotenusa, é minha relação cosseno. Então, esse segmento laranja sobre o eixo x é o cosseno desse ângulo alfa no quarto quadrante. Então, eu posso falar que no quarto quadrante, qualquer ângulo pertencente ao quarto quadrante, projetado sobre o eixo x, é o cosseno. E qualquer ângulo, então, no quarto quadrante, o cosseno dele está na frente do zero. Então, ele é um valor positivo. Está aqui. Então, cosseno de qualquer ângulo no quarto quadrante, ele é positivo. Muito obrigado e até a próxima.